Um bom texto literário. Quando saber quando eu estou diante de um bom texto literário? Gente, quando o texto nos afeta, né? O bom texto, ele nos afeta, ele provoca algo em mim. Esse algo, ele não tem que ser um bem-estar, né? Quando ele provocar algo que me faça feliz ou contente. Ele tem que mexer com o meu corpo. Eu tenho que sentir isso. Ninguém sente igual a ninguém. Então, um bom texto literário, às vezes ele é bom para uns, ele não é bom para outros, né? Mas às vezes eu ouço dizer que ele é tão bom por alguém que eu admiro que o texto acaba sendo bom para mim também. Mas então um texto literário, um bom texto literário, ele me provoca, ele vai provocar e ele vai me movimentar. E agora, olha como vai ficando complicada essa história, né? Por isso que a gente sempre tem que ampliar em mais textos, porque nunca é uma coisa só. Às vezes eu tô lendo um texto e ele me provoca assim, de algum modo que eu não quero ler o texto. Não quero mais ler aquele texto. Né? Ele falou, putz, esse texto é ruim, esse texto é ruim. Não quero mais, deixo de lado. Às vezes o texto ele me provoca de um jeito que ele é tão bom que eu quero ler o texto inteiro. Eu quero ler, eu quero continuar lendo e depois eu quero ler mais coisas do autor e tal e tal. Agora aqui, qual é melhor? Esse ou esse? Os dois textos são bons. O texto ruim, é bom também. E por que ele é bom? Porque ele me provocou a um movimento. Ele me fez abandonar esse texto. Eu abandonei. Eu tive uma atitude com relação a ele. Então ele não é um texto ruim. Eu posso voltá-lo nele. E o que me fez abandonar essa leitura? E aí quando eu vou voltando, eu vou entendendo mais sobre mim. Porque o texto, que também não está me trazendo nada sobre ele mesmo, ele vai provocar alguma coisa de mim. Por que eu deixei de ler? O que nele eu não gostei? E quando eu vou fazendo esse monte de questão para esse texto, eu vou falando, nossa, que texto bom, porque ele não estava lá, o texto, mas eu estava. E diferente disso é aquele texto que é indiferente, que eu leio por uma obrigação, que eu leio porque eu tenho que passar na prova, porque eu leio que eu tenho que fazer o vestibular. Esse texto, ele nunca é um bom texto, porque ele está sempre exigindo algo de fora dele, de mim, e ele já está sendo maçante. Então, é muito interessante quando a gente consegue... Olha, eu vou falar de experiência pessoal, porque talvez, falando de experiência pessoal, isso fique um pouco mais claro. Eu sou professora também, né? Professora universitária, eu corrijo textos. E às vezes eu corrijo um texto, que o texto tá... Nossa, perfeito, tudo que eu falei tá lá no texto, tá na resposta. Ela me deu todas as respostas minhas. Eu corrijo o texto, pá, pum. Ok, não me provocou. Às vezes eu corrijo um texto que está muito bom, ela trouxe algumas coisas diferentes, eu questionei, eu entrei em contato com ele, muito bom. E às vezes tem aquele texto ruim. Aquele texto ruim, mas ele ruim entre aspas, tá, gente? Porque o que acontece? Aquele texto, eu comecei a conversar com a pessoa. Olha, e aqui? Aí comecei a fazer ajustes, conversas. Mas aqui, por que você não se aprofundou nisso? Você não percebeu que isso aqui, não sei o que, isso aqui? Olha, e isso aqui, você poderia ir para tal lado. Quando eu vejo, eu escrevi nesse texto outro texto. Então esse texto me motivou tanto que eu cresci com esse texto. Então é muito relativo pensar o que é um bom texto, literário ou não. Agora vejam. Vocês estão pensando assim, mas ela estava falando de bom texto literário e ela está trazendo correções de trabalho da escola. Então tá, mesma coisa com um livro. Muitas vezes você pega um livro e aquele livro ele não está te levando a lugar nenhum, mas de repente tem uma palavra, uma frase, uma metáfora, uma construção que te chamou a atenção. Quando você vê, você parou de ler o livro e começou a escrever um livro dentro do livro. Se vocês olharem os meus livros têm livros dentro deles. Por quê? Porque eu escrevo. Eu já cheguei a escrever um livro inteiro dentro do livro de um amigo querido, que eu depois até publiquei. E vejam, então um texto bom é aquele que te afeta, mas para ele te afetar, você precisa estar consciente do seu corpo e com o corpo aberto para essa afecção.
né, para essas trocas. Às vezes seu corpo está fechado. E aí também tudo que eu falei já não vale mais nem a pena, porque você não está na relação com o seu corpo. É preciso que você esteja consciente do seu corpo para receber esses textos que vêm. Só aí você vai poder fazer esse julgamento, se o texto é um bom texto literário, se não é um bom texto literário. Mas esse julgamento tem que ser ampliado pela capacidade do texto de te movimentar, de causar desejo. O que é desejo? Movimento, vida. Olha, sabe o que aconteceu com esse texto? Esse texto estava tão ruim que ele me fez fechar e ir passear no Parque Ibirapuera. Fiquei caminhando no parque. Nossa, melhor texto que você leu na sua vida. Porque você saiu caminhar.